Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Sejamos todos bem-vindos a esse espaço, página da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, onde nos reunimos para falar dessa abençoada doutrina que tem como objetivo nos esclarecer. Eu sou Sandra Garcês, trabalhadora da Sociedade Espírita Divina Luz da cidade de Camaquã, aqui também do Rio Grande do Sul. E nesta oportunidade eu busquei pesquisar através de uma leitura e também de vários áudios de expositores e estudiosos da doutrina e trago para nós hoje alguns apontamentos feitos através de pontos de vistas para que observemos a nossa conduta nessa existência. E por isso farei colocações diversas, apontamentos de Jesus, de Emmanuel, de André Luiz, de Kardec, e também um apanhado de informações feitas por Rossandro, por Sérgio Lopes, Maíse Braga, Janete Correia. E aí eu convido a todos para que nos mantenhamos em prece para pedir aos bons espíritos que neste encontro conceda-nos, Senhor, a harmonia que necessitamos para estarmos em paz conosco mesmo e desta forma, dessa energia benfazeja e positiva, inundar o nosso lar, o nosso trabalho, onde quer que nos encontremos nesse momento, Senhor. E dividir com todos que estejam junto de nós, mas que através do nosso pensamento também levemos o auxílio, o amparo, o abraço fraterno àqueles que distante de nós estão necessitados da Tua presença, Senhor, junto deles. E com a Tua permissão e de mentores amigos responsáveis por esses encontros, estejamos amparados e na Tua luz. Que assim seja hoje e sempre. Olhar para si é o tema da nossa reflexão. Olhar para si é buscar conhecer-se e saber como funciona a nossa mente, entendendo as nossas necessidades para que nós vivemos em harmonia na coletividade e trilhamos uma caminhada terrena da melhor maneira, descobrindo que necessitamos de motivações diárias para que isso aconteça. Emmanuel diz através de Chico que a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro é como um grande escritório dividido em vários departamentos. Ele cita essa mensagem em cada departamento importante que é para a manutenção da nossa vida terrena. E antes de vir à Terra, enquanto aqui estivermos, e além da vida terrena, quer dizer, quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. Num dos parágrafos da mensagem, ele diz que havia um coordenador de todos os departamentos desse escritório, da nossa mente, chamada vontade. E aí, nós vamos levar a nossa lembrança a André Luiz, que através dos livros psicografados por Chico, narra a sua surpresa de que ele, um médico na Terra, jamais havia cogitado da imensidão que ele não sabia. E quantas vezes nós nos deparamos, pensando, quanta coisa eu não sei. E também em outra mensagem dizendo que Chico, na realidade Chico, quando ia nas consultas médicas, porque ele havia muitos problemas de saúde, enquanto ele aguardava na sala de espera, ele fechava os olhos e pedia aos bons amigos espirituais, as forças do bem, que o médico que o atendesse pudesse ser inspirado e intuído
para acertarem o seu diagnóstico, atendendo, né, as suas necessidades na cura. E Emmanuel, que diz, faz um comentário, quem dera todos os médicos orassem também para saberem orientar melhor os seus pacientes. E todos nós deveríamos fazer isso. Quando estamos passando por necessidades, oramos a Deus pedindo. Quando vamos a um médico, deveríamos sim, olha, que essa pessoa possa estar em harmonia para quando me ver, colocar a mão, saiba a real necessidade que eu tenho. Né? Quando a gente vai a uma compra, a sair, a encontros, a viagens, orar para que aonde quer que nós cheguemos, estejamos com a paz. E desta forma inundar aquele ambiente. Porque é através da oração, do pensamento positivo, de todos os profissionais de saúde estariam, né, sintonizados com as forças maiores do bem. E assim serem mais úteis nessa hora em que é necessário cuidar do outro, do ser humano, do outro, né, do meu semelhante. E aí André Luiz descobre, no plano espiritual, que a cabeça está localizada acima do coração não por acaso, pois ela comanda os nossos impulsos, embora esses nossos impulsos nasçam através dos nossos sentimentos. Né? E por isso, dominar nossos sentimentos, educando, conhecendo. E essa é a nossa primeira tarefa para educar a nossa mente. Por isso, há algumas pessoas que raramente passam por perturbações espirituais, embora elas tenham uma vida dolorosa e difícil na Terra. Porque, de alguma maneira, elas encaram os lutos, os sofrimentos, de forma objetiva e racional, e não deixam levar pelas divagações, né? Pelas decepções, e nem se consideram afastadas das coisas boas e da misericórdia de Deus. E quando as coisas não se encaminham quando gostariam. E há outros que não ficam enfermos só do corpo, mas antes da alma, do espírito. E os amigos espirituais dizem que um dia a medicina terá de se render à certeza de que quando o corpo adoece, muito antes a cabeça já está enferma. Já estávamos atraindo energias que acabam por fragilizar o nosso corpo físico, a nossa matéria. Mas a medicina, a gente já sabe que a medicina está seguindo esse caminho. Muitos médicos de hoje, eles acreditam que emocionalmente nós afetamos tão profundamente o nosso corpo da carne que através de graves enfermidades. E podem ser creditadas a essas questões da emoção e não daquela emoção que nós não solucionamos. E há pesquisas realizadas em mulheres americanas que desenvolveram o câncer de mama e 70% delas havia tido ou tinha vivido rompimentos afetivos ou mal elaborados. E com isso elas somatizaram a perda, né? No luto, no divórcio, nas relações não certas. E dessa forma surgiram cânceres. E esse degrada a parte física, né? E a André Luiz, né, através das obras de André Luiz, a gente sabe
que ele nos traz essa informação, que quando desencarnamos, nós somos convidados a refletir e passar e repassar o que aconteceu. Está lá no livro Missionários da Luz, onde ele nos conta. Então, é passado como se fosse um filme na nossa mente, nós temos que rever aquilo que nós fizemos de certo, de errado. Nós vamos fazer essas reflexões e elas nos levarão a um arrependimento e às necessidades de uma nova reencarnação para os reparos devidos. E segue daqui a importância de nos conhecermos, de nos observarmos. A nossa tarefa é conhecer para auxiliar, através do pensamento, através das orações, através das vibrações. Sabendo que tudo está na nossa cabeça, nasce na nossa mente, no pensamento. Que a mente é força criadora na Terra, estando encarnado ou fora daqui, somente em espírito. E ela nos conduz ao bem, tanto ao mal. Quantas vezes nós queremos ajudar alguém e parece que ela não quer ser ajudada? Quantas vezes orientamos e recomendamos passes, tratamentos espirituais e não resolve? Porque falta nela um elemento essencial. Quantas vezes gostaríamos também de ser cuidados e vemos que nos falta algo e gostaríamos que, como num passe de mágica, um milagre, isso acontecesse. E é a vontade que nos falta. E para que haja uma cura com o auxílio do plano espiritual, nós primeiro precisamos saber que toda energia vem e está na natureza. Era e ainda é manuseado por eles, pelos espíritos, para nós, aqueles que nos cuidam, aqueles que regem, estão ao nosso redor. E a cura está na própria pessoa, tendo um nome: vontade. Jesus disse: tua fé te salvou. E é igual a dizer que tudo nasce de você, de mim. Nós, quem devemos buscar no nosso interior o que poderá nos ajudar. Transformação real. O objetivo de dedicar-se a uma mudança efetiva para você, para mim. Saber que existe uma saúde da nossa mente e do nosso coração que nós devemos cuidar e aperfeiçoar. E isso acontece quando nós nos dedicamos a fazer o bem. E muitas vezes nós queremos fazer o bem ao outro sem ver que para nós ainda não estamos agindo de maneira correta. Então, o grande convite da doutrina espírita: vamos em busca de socorro. Esse é o trabalho. E ele sempre modifica a nossa conduta, mas tem que ter essa engrenagem, essa vontade. Educar a mente para nós é para a nossa saúde ser preservada e para que a nossa saúde seja preservada de uma vida para outra. Porque quando nós nos debilitamos nessa, nós somos o resultado do passado. Então, quando nós estamos debilitados nessa, é porque na anterior a gente não se comportou muito bem, não agiu da determinada forma que era o correto. Então, é desligar a nossa mente da mente de almas que foram nossas adversárias ou nossas vítimas, para que todos nós possamos nos renovar futuramente, porque aquelas que nós já convivemos é energia ainda vibrante na natureza. Quem já sentiu, né, a alegria de auxiliar o próximo, não esquece jamais. Como é bom auxiliar o outro. Muitas vezes a gente nem reconhece que alguém nos auxiliou, mas quando a gente faz de coração, sem esperar nada em troca, a gente sente uma energia maravilhosa, uma coisa boa que dá vontade de dar sempre.
né? E Jesus diz: a cada um segundo suas obras. Então eu vou receber aquilo que eu produzo, aquilo que eu dou, né? Se nós pensássemos nelas dessa forma todos os dias, nós faríamos sempre o melhor. Porque não devemos só educar a nossa mente para a matéria, né? Para saber a matemática, aquele conhecimento, a química, a geografia, né? Esses assuntos externos, né? Informações assim diversas, isso sim muito importante, as intelectuais, digamos assim, né? Mas sim das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, da nossa abnegação, do carinho, do respeito. Por quem? Pelo nosso semelhante. Porque eu só dou o que eu tenho, então eu tenho que ver o que eu estou dando. Vamos apontar o medo. A gente não faz muitas coisas por causa do medo, deixa de fazer, mas o medo todos nós o temos. O desconhecido nos amedronta. A nossa mente pode nos dizer que nós somos maravilhosos diariamente, que aqueles que não simpatizam conosco estão equivocados. Mas o dia de amanhã vai nos dizer ou mostrar que é ou não assim. Nós temos a colega, e tive o prazer de conhecê-la, Janete de Azambuja Correia. Ela tem um livro editado pela Ferdes, né, pela editora Ferdes, Algemas da Alma, onde ela tem a intenção de, nesse livro, abordar, né, que é a luz esclarecedora da doutrina espírita, os aspectos de alguns sentimentos e atos que aprisionam a alma humana aos seus próprios erros e fracassos e a detém na senda da evolução. Então, são diversos sentimentos negativos e vícios dos quais está impregnado no eu profundo e que nos impedem de ir além. São amarras ou algemas, como ela definiu, criadas por nós mesmos ao longo de séculos e de sucessivas reencarnações. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nele para ver que isso tudo, essas amarras, são afetos e desafetos. Daquilo tudo que a gente pensa, do que a gente faz, enfim. Nós somos sim uns elos ligados, nós somos parte de uma grande corrente, sendo eu um elo. Eu estou amarrado ao outro. O que eu estou fazendo para isso? Melhorar, para fortalecer os lados, não é? Lembrar que em qualquer corpo, o físico ou o espírito, nós irradiamos o que realmente nós somos. Nós devemos dar sem olhar a quem, fazer o ato de serviço desinteressado, não esperar nada em troca. E nós temos, vale lembrar que eu vi outro dia um videozinho fantástico que está gerando aí nas redes sociais, onde ele vem falar da acitocina, que é um hormônio neurotransmissor envolvido em funções que está no parto e na amamentação, que quando damos ou doamos ou sentimos esse prazer, né, que é essa descarga, e ela também acontece com quem recebe e também com quem ouve ou fala sobre o assunto, que comenta sobre o assunto de determinado assunto bom ou ruim que aconteceu com alguém, né? E que isso transforma, que isso muda sentimentos, as emoções fluem e que contagia, e que isso é mudança interior. E isso faz parte de dizer dessa manipulação dos espíritos que está no planeta, né? Que está no externo das energias. Então, nós somos sim responsáveis por energias transformadoras para mim, para o meu lar, para o meu próximo, para o planeta. Nós somos feitos para servir. E quando a gente faz isso, a gente vai direto à cura. Nós nos melhoramos a partir de pequenos gestos. E muitas vezes nós
nos pegamos, eu falo por mim, porque me pego a pensar assim, ai, mas eu adiei tanto determinada resolução e agora, nossa, foi tão fácil. Ai, eu deveria ter dito não ou sim antes, porque isso me fez tão bem, tirou alguma coisa de dentro de mim, melhorou os sentimentos, deu a cura pequena, mínima, naquele momento no meu interior. Quando nós estamos ansiosos ou depressivos, não sabemos como melhorar, é necessário servir alguém, sem esperar. Sempre o melhor é dar do que receber. Ah, mas eu estou tão para baixo, eu não posso dar nada. Pode tentar fazer uma prece por mim, ou somente olhar, mentalizar a Jesus. Me ajuda para a minha energia mudar, para eu poder também auxiliar o próximo, porque quantos dependem de nós, que estão ao nosso lado e a gente não percebe. Não é? Vamos pensar sobre isso. Ouvindo uma palestra de neurociências com o Rossandro, que eu não vou falar o sobrenome dele porque eu não sei dizer correto, né? Então eu vou falar só Rossandro. E nessa palestra, ele foi agora em 2019, ele vem e nos diz assim: nós somos interação espírito-matéria igual à alma. Ele diz que nós estamos aqui com a finalidade material. Desculpa, nós não estamos aqui com finalidade materiais, e sim com finalidades transcendentes espirituais. E eu achei fantástico, porque ele nos diz que nós estamos num mundo de transição interna. E ele coloca uma fala de Sérgio Lopes, que ele diz assim, ó: para que juntos mudemos o panorama do planeta, mais do que necessário se faz resgatar a ciência espírita, cuja lucidez permite nos conectar através da razão. Há um Pai que muito nos ama e nos oportuniza experiências para nosso aprimoramento. E aí a gente vai ler lá no nosso Evangelho, que tem um capítulo sobre isso. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. E dentro dessa doutrina que temos em mão, consoladora e balsâmica, nós temos que compreender, a partir do momento que eu compreender que eu sou um espírito eterno, que eu vou e volto, que o objetivo da minha caminhada é a perfeição, como o Pai Celestial é perfeição. Então hoje eu estou aqui na busca, na melhoria para ser melhor. Então essa doutrina que vem hoje, o Espiritismo, nos consolar, dizer que nós temos jeito sim, que nós podemos ser melhores. Nós temos aí uma mensagem poderosa que pode nos transformar. E aí eu posso ser melhor. E a tão importante, tão esperada viver comigo, conhecendo-me, conhecer ao outro, lembrar que a toda encarnação estamos vivenciando novas experiências, que isso fica gravado no nosso chip, né? Que é a nossa bagagem espiritual. E com isso nós vamos nos melhorando rumo ao aperfeiçoamento. É maravilhoso. E nós estamos hoje com o convite da última hora, necessitados da melhora urgente e imediata no planeta, vivendo no mundo, sabendo que existe a cada ação uma reação, e que a reação que o planeta nos deu nesses últimos períodos, aí nesses últimos 2 anos, é somente a reação da nossa ação. Saber que tudo o que eu fizer, eu causo algo em alguém ou uma reação do universo. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 1, ele apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes, onde
Através desta energia, nós exteriorizamos o que nós somos. E nós agimos sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento, que é essa energia que anteriormente eu já falei, né? Mas nessa nomenclatura, né, ele vai definir assim, ó, nós agimos sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. E aí lembrar que o Espiritismo não tem o objetivo da salvação individual, mas da redenção coletiva. E que devemos nos responsabilizar, não somente pela nossa transformação moral, mas sobre a moral do planeta. Eu sou responsável da minha parte, da minha tarefa, cada um sendo assim, é uma coletividade. Temos a responsabilidade sobre a vibração coletiva. Precisamos olhar com maior lucidez para o nosso redor. Nós estamos num mundo de aprendizado, em processo de transformação, e eu sou responsável por isso. E é igual a separação do lixo, né? O que é certo, o que é errado, porém talvez eu ainda não o faça. Eu quero um mundo melhor, um planeta melhor, mas eu não estou fazendo. Eu sei o que eu tenho que escolher, o bem do que o mal, mas eu não faço. Eu sei que tem que separar a garrafinha plástica daquela comidinha que sobrou, mas hoje não dá, eu não faço, o lixeiro nem passa, nem tem seleta coletiva. Então, esse erro e acerto que me confunde a mente, mas eu sou responsável por isso. Em outro texto lido, Emmanuel nos fala também sobre a mente humana. Ele nomina um termo de espelho vivo da consciência elúcida. E aí ele coloca, né, ele divide em sessões de serviço e ele apresenta vários departamentos da nossa mente. E o primeiro departamento é o dos desejos. E nós somos assim, vamos observar. Então, o primeiro departamento dos desejos, onde ele opera os propósitos, as aspirações, o acalento, o estímulo ao trabalho, o eu. Eu quero, como é que eu conquisto? Como eu quero isso, eu quero que então eu. O segundo departamento é o da inteligência. Então, aí ele vai dilatando os patrimônios da evolução humana, né? Ou seja, quanto mais desenvolvido o intelecto, ele precede o desenvolvimento moral. Porque aí ele instiga, né, que quando tem a consciência, a necessidade da sofisticação do plano emocional. Isso não significa que quem tem cultura, tem a moral avançada. Não, é o intelecto. A gente está falando do conhecer, do saber, porém, muitas vezes eu nem faço, mas eu tenho consciência disso. Né? Então, eu busco a sofisticação disso. No terceiro parâmetro no terceiro departamento é o da imaginação. Então, ele vai amealhando a capacidade de produção, né? Dessa criação de artes, ou seja, aquele escape da realidade onde a fantasia nos auxilia e nós precisamos muitas vezes de um escape, né? Aquilo tá tão sério, tão sério. Como é que o outro vive tanto só de alegria, só de arte, só cada um segundo as suas obras, né? E então é dentro desse departamento onde a gente tem essa mente meia complexa aí, nós vamos ter o departamento da memória, onde ela arquiva o conjunto das nossas experiências vividas ontem e hoje, né? Porque elas nos definem como um conjunto de pessoas, de seres humanos com experiências acumuladas, aonde está o gabinete da vontade. É aquela energia, é aquele querer, aonde ali ela gerencia, né? Sempre esclarecida e sempre vigilante, aonde ela governa todos os outros setores da ação mental. A vontade está com nós, ela é a energia condutora disso. E onde isso tudo que está a nosso dispor somente acontece quando temos a vontade, ou seja,
a nossa permissão de mudar. Então, vontade é permissão, é energia que movimenta, é um motor. E assim, com a nossa vontade, nós podemos sim traçar um diálogo com Deus, dizendo a Ele: meu Deus, aquilo que já está compreendido da vida, o que eu já entendi do teu propósito para a minha existência através desta doutrina tão consoladora, deixaram bem claro para mim que esse comportamento não é mais compatível comigo. Mas eu preciso te dizer, ainda sinto muito prazer com esse comportamento. Quer dizer, essa vontade, ela ainda não está meu trabalho, mas eu tenho conhecimento que eu posso e tenho que mudar. Dizer que eu já usei todas as minhas possibilidades na tentativa de sair, mas eu preciso, Senhor, da tua ajuda. E quando nós admitimos a vontade, ainda não é tão forte, mas ela busca recursos através da nossa fé e isso nos intensifica. Porque quando eu me mostro que eu quero ao Pai, que é o gerenciador também da minha permissão de aqui estar, eu eu me deixo envolver, eu permito que pode se desenvolver esse trabalho e essa vontade em mim. E aí daqui nós pulamos lá na proposta de Joana de Ângeles. O ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Quer dizer, eu sei do erro, eu ainda não consegui, mas eu estou sabendo que eu sei a melhora. Então, o que eu devo fazer? Eu devo conhecer para me transformar. Porque a transformação, ela é paciente para construir ali um condicionamento para um novo comportamento que eu devo ter. E aí vou me lembrar das palavras de Emmanuel a Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Que é, a partir da vontade, a partir do querer o bem, a mesma força que nos leva para o erro. Então eu posso escolher, quando eu me conheço, o que é correto e o que não é tão correto assim. Então essa força me leva para o erro e para o acerto da mesma intensidade, basta eu querer. E conhecimento sem moralidade não funciona. São duas as asas da capacidade moral e intelectual. E elas devem, fazer voos juntas, porque eu sempre gosto de dizer que a Nair sempre me lembro, porque as palestras que eu ouvi dela sempre fantásticas, e ela fazia assim, uma asa não anda sozinha, é preciso das duas para um pássaro voar. Nós somos esse pássaro à espera do equilíbrio, né? Da moral e do intelectual, porque um sem o outro não anda, não voa. Emmanuel continua dizendo: à medida que o espírito avança evolutivamente, as suas habilidades mentais se expandem e a mente, capacitada de recursos maiores, tanto no intelectual quanto no moral, forçando o cérebro a uma certa expansão. Então, é esse trabalho, essa engrenagem. E isso se dá a cada encarnação. Ele vai atualizando a nossa mente em novas experiências, porque cada vinda é uma experiência, é um pouquinho mais que eu coloco na minha bagagem. Nós, seres espirituais que somos, nós possuímos uma mente, que é um atributo do espírito, e aonde se expressam nossas ideias, nossos sonhos, nossos projetos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E a mente, ela constitui-se num núcleo de forças inteligentes, envolvidas por um sutil envoltório chamado corpo-mente,
e dela partem ondas mentais que se atraem à nossa condição evolutiva e nos liga a todos aqueles que sintonizam conosco. Então, a minha condição evolutiva, o meu conhecimento, as minhas escolhas, tudo vai eu vou ser a soma, o somatório de todas. E aí, nessa encarnação, onde eu somei tudo aquilo, eu vou vibrar e aí eu vou me sintonizar com todos aqueles que comigo compactuam a mesma sintonia. Tá? Então, são mecanismos compreensíveis. Eu consigo compreender. Mas muitas vezes, a regeneração é uma escolha que fazemos. Com quem andamos, o mundo que estamos vivendo e o comportamento que estamos expressando. Eu sou, repito de novo, o resultado de ontem. E o que eu vou ser amanhã? Eu vou querer ficar nessa sintonia, vibrando aqui, ou vou estar numa sintonia maior? E aí, vamos à lei do progresso. E é a lei do progresso esperando com que nós façamos o nosso melhor. E existe um fenômeno chamado difusão. O que podemos fazer para ajudar a transformar moralmente, a nos transformar moralmente. Nós precisamos sair dessa condição de olhar o mal acontecer em silêncio. Martin Luther King disse: o que me encovarda não é a força do mal, mas o silêncio dos bons. E quantas vezes nós silenciamos onde nós poderíamos ser úteis? E eu gosto sempre de falar assim, que hoje eu digo assim, mas por que eu sofro? Por que eu passo por isso? Por quê? Porque ontem, quem sabe, eu era aquele que estava apedrejando Jesus, ou era aquele omisso que eu estava em cima do muro enquanto outros tantos apedrejaram Jesus, e eu não fiz nada, eu fiquei em silêncio. E hoje eu sou resultado de ontem. Então nós não devemos ser omissos. Temos responsabilidade sobre a transformação da sociedade. E nós ainda temos uma longa caminhada. Sérgio Lopes, numa das suas palestras, disse: o processo regenerativo começa em cada um de nós, numa experiência interior sem a qual não vai se coletivizar. E aí ele vai apontar para um mundo novo. Ele vai surgir independente da nossa vontade. Esse mundo vai nos atropelar se a gente não se corrigir. Nós vamos reencarnar novamente aqui? Não, em outros, porque aqui é a lei do progresso. É o que vai mover essa engrenagem, eu tenho que andar melhor com ela. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que vai acontecer com aqueles que tentarem impedir o progresso, que não se melhorarem? E os espíritos respondem: não vão conseguir, pois serão trucidados pelas engrenagens que tentam parar. Quer dizer, se nós não acelerarmos o nosso passo, vamos ficar para trás e vamos reencarnar, sim, em outro panorama. E aqueles que novamente, após esse mundo de regeneração, outros ou os mesmos que aqui fizeram e trilharam algo de bom, de melhor e tentando se corrigir o mais rápido possível. Podemos ser proativos sim nesse momento de transformação em que estamos. E para isso eu devo começar a saber um pouquinho mais sobre mim mesmo, me conhecer como pessoa, não como atividade assim, Sandra, tu é mãe, tu é dona de casa, tu trabalha aqui, não. É não nas minhas atribuições, no que eu tenho, no que eu realizo, mas é daquilo que eu estou sentindo, do certo e do errado. E aí, ouvindo Joana de Ângeles, quando ela nos traz, numa de suas obras, sobre o autoconhecimento, descobrindo o ser.
Conheça-te, busque conhecer-se, porque esse autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, das próprias características, dos sentimentos, das inclinações, do saber quais as suas qualidades, quais as minhas qualidades, quais os meus desejos, as minhas ambições, as minhas limitações. E isso vai fazer com que eu tenha mais facilidade para controlar as minhas emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealização. Nós somos capazes de aprender e nos corrigir. Nós somos o ser do aprendizado, não somente o intelectual. Nós somos a história. Nossa! Nós temos capacidade de conhecer a nós mesmos e construir novas possibilidades. E para que nós nos conheçamos, devemos fazer um mapeamento dos nossos pontos fortes e dos fracos. Definir quais são as minhas prioridades, refletir quem sou eu e o que eu quero ser. Internalizar que o erro é o meu melhor amigo, porque a partir dele é que eu reflito e busco mudar. E ainda, fazer uma listinha das minhas qualidades e investir nelas. E para finalizar, que quando eu fizer a minha oração, eu peço ao Pai força, fé e coragem para a nossa renovação do pensamento no bem e nunca um olhar diferente ao meu semelhante. Nos permitamos envolver em vibrações positivas. Que Jesus nos guarde e abençoe, para que possamos guardar e abençoar toda a vida em torno de nós. Sempre agradecer as forças do bem que protegem o universo, por tudo que temos, por tudo que foge das nossas mãos, nos ensinando também renúncia, solidariedade, pausa de reajuste e afeto e esperança. Está difícil atravessar esses dias, mas que o nosso primeiro pensamento seja: eu posso, Senhor, porque eu confio em Ti. E o último pensamento do dia: que após tudo isso, sejamos mais experientes e, quem sabe, melhores. Que Jesus nos guarde e nos abençoe.